Olá! Neste vídeo nós vamos falar de primitivas e apresentar o conceito da integral indefinida agora. Se f é uma função contínua e f grande é uma antiderivada da função f, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente viu que a integral definida de a até b de f de x dx é a diferença de f grande nos extremos do intervalo, ou seja, isso é f de b menos f de a. Mas também, para qualquer número ser real, a gente pode reescrever essa identidade como sendo a função f de x mais c avaliada nos extremos. Isso porque a função f de x mais c, é também uma antiderivada da função f, em que c é qualquer número real. Agora, se a gente não estiver interessado em trabalhar no intervalo AB específico e simplesmente querer dizer que a função f é uma antiderivada de f pequeno, o que significa basicamente que f', a derivada da função f, vale f em intervalos abertos, a gente pode escrever a integral de f de x dx sem os extremos de integração, valendo f de x mais c. Essa expressão é conhecida como a integral definida. C é uma constante real qualquer, que é chamada de constante de integração. Observe que esta é uma maneira da gente escrever as antiderivadas da função f pequeno, e essas antiderivadas também podem ser chamadas de primitivas da função f. Com o que a gente já viu, a gente pode fazer uma certa tabela de integrais indefinidas ou uma tabela de primitivas para funções. Então, a integral indefinida de 1 dx é exatamente a função x mais c, em que c é qualquer constante real. A integral indefinida de x dx é x ao quadrado mais 2 mais c, ainda mais para qualquer n natural. A integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais c. Lembrando que, então, quando a gente derivar essa função, o resultado vai ser exatamente x elevado a n, então por isso que essa é uma antiderivada. E também a gente pode expressar isso para qualquer potência racional, x elevado a p sobre q, desde que p sobre q seja diferente de menos 1. Também podemos fazer uma tabela de integrais indefinidas de funções trigonométricas. A integral de cosseno de x vale seno de x mais c. A integral do seno agora é menos cosseno de x mais c. Lembrando um pouco mais, a integral de secante ao quadrado de x é a tangente de x mais c. Novamente porque quando a gente deriva a função tangente de x mais c, o resultado vai ser exatamente a secante ao quadrado. Da mesma maneira, a gente pode também aplicar para as funções exponenciais e logaritmo. Então, a integral da exponencial de x dx é exponencial de x mais c, enquanto a integral de 1 sobre x é ln de x mais c. Vamos fazer agora um exemplo para a gente ver por que é interessante a gente ter essas tabelas de integração. Então, aqui nós queremos calcular a integral indefinida de secante de x, que multiplica 2 tangente de x, menos 5 secante de x. O que a gente está querendo fazer aqui é encontrar uma primitiva para a função que está dentro para a função integrando. Para isso, a gente pode usar os mesmos princípios da integral definida e escrever isso como sendo 2 vezes a secante de x tangente de x menos 5 secante de x ao quadrado dx. Por propriedade da integral, a integral da soma é a soma das integrais e a constante multiplicativa pode passar para fora da integral porque ela não depende da variável. Então, isso é secante de x tangente de x dx menos 5 a integral da secante ao quadrado de x dx. Agora, se a gente lembra, a derivada, uma função cuja derivada dá secante vezes tangente é a própria secante. Então, isso daqui é 2 vezes a secante de x menos 5 vezes a tangente de x, como a gente viu anteriormente, mais c. E essa é a integral indefinida da função secante de x, que multiplica 2 tangente menos 5 secante. E agora, por exemplo, se a gente quiser calcular a integral de 0 até 4 da função,
que a gente tinha anteriormente, a gente pode simplesmente usar o cálculo que a gente já fez. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, como aquela é uma primitiva da função, essa integral vale 2 vezes secante de x menos 5 vezes tangente de x mais a constante avaliado entre 0 e π sobre 4. Se a gente faz essas contas, isso é 2 vezes então a secante de π sobre 4 menos a secante de 0 menos 5 vezes a tangente de π sobre 4 menos a tangente de 0, que quando a gente somar e avaliar todos os valores, a gente vai encontrar 2 raiz de 2 menos 7. Então, uma vez que a gente tem a tabela de derivadas, é muito mais fácil a gente calcular, que é só a gente, para qualquer intervalo que a gente quiser, é só a gente fazer a avaliação nos extremos. Para esse vídeo nós vamos terminar por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai falar de métodos de integração, que são formas da gente conseguir encontrar primitivas para funções. Então, até mais.